gravar, vou colocando no YouTube, porque aí depois pode dar uma olhadinha e voltando, né? Sim. Ó, vou ser sincero, sem pressa, tá? Sem pressa, porque vai acabar o ano, tem que acabar. Não, tem que acabar o ano. A vida continua, vamos estudando devagar. Eu gosto do método do Urias Smith, do Miller, dos grandes reformadores. Eles não saíam de um texto sem entender aquele texto. Então, a gente não vai sair pulando aí, sapecando para, terminamos. Não, calma aí, né? Ninguém aqui é aluno do ensino fundamental que quer terminar o ano, né? E, passei de ano. Não, vamos ver, tá? Então, olha só, Apocalipse capítulo 12, a gente chegou no que eu chamaria de ponto, no ponto fulcral do livro, que é o quê? A revelação de Jesus Cristo, ela quer revelar para a gente uma trama, um conflito entre o bem e o mal, que começou no céu, se estendeu à terra e vai terminar com a vinda de Jesus Cristo. E esse culminamento dessa batalha, é óbvio, é entre Cristo e Satanás. Não adianta a gente querer viajar na maionese. A gente fica descobrindo coisa, e o Satanás ele quer que a gente vá aprofundando e descobrir coisa e não saber nada sobre ele. Sabe aquele bandido que quer que você descubra tudo sobre os outros, menos ele sobre ele, né? E esse é o problema, que Satanás não gosta que a gente estude o Apocalipse, porque você acaba desvendando o caráter verdadeiro dele, né? Então, gente, eu vou convocar vocês, orem por mim, eu vou orar por vocês, porque a gente está se aprofundando em temas que realmente são sensíveis à vida espiritual. Porque às vezes você está estudando um negócio aqui, você descobre uma coisa e fala, caramba, eu não sabia disso. Isso daqui eu não entendi assim. E é normal, tá? É normal, tá tudo bem, tá? Apocalipse 12 mostra que agora chega um momento que há um confronto entre a luz e as trevas. Nós lemos no encontro passado, até a parte 1, onde o Bruno terminou lendo a Apocalipse capítulo 12, verso 6, que a mulher fugiu para o deserto e já tinha lugar preparado para ela, por Deus, para que ela permanecesse ali, numa situação de fuga, de perseguição e tal, mas que ela estaria viva, permaneceria por 1260 dias, e cada dia na profecia é um ano. Então, quando você faz o cálculo, você sabe que são 1260 anos. E aí, quando você vai na história, você verifica que num dado momento, né, quando Roma se torna uma supremacia religiosa e não apenas imperial, ou seja, Roma deixa de ser Roma império apenas e se torna uma Roma papal. E nesse momento, no ano 538, com o decreto de Justiniano, que dá supremacia ao sumo pontífices, ou seja, a suma ponta, a ponta da pirâmide, o iluminado. E olha como essas coisas são doidas, que aí você começa a querer, só um detalhe, eu vou pegar aqui eu estou no hotel aqui, não repara não, tá? Mas minha carteira tá ali, eu vou mostrar um negócio para vocês, rapidinho. Quando a gente fala de suma ponta ou sumo pontífice, você vai em organizações secretas, maçonaria, essas coisas, você descobre, por exemplo, até na nota de dólar, que existe uma uma ponta iluminada, que haveria, segundo uma ordem mundial que foi estabelecida em 1776, me permita mostrar aqui, ó, aqui embaixo você vai ler, olha que coisa cabulosa, o que está escrito aqui? Novus Ordo Seclorum, tá? Aqui em cima está escrito Ad Noi Coeptus. E se você olhar em algarismo romano, aqui embaixo na pirâmide, deixa eu ver se dá para encostar bem, a pena que não está dando, mas tá MD, você vai somar, dá 1776. Quando foi fundada,
ou dada o Federal Reserve Bank, o Banco dos Estados Unidos da América, ele foi financiado pela Ordem Maçônica Francesa. E ali deu também de presente para eles a Estátua da Liberdade, e foi cunhada a moeda americana em 1776, a nota de $1. Agora, pensa comigo uma coisa muito doida. O que é a nota de $1? Está escrito aqui, ó. In God we trust. Em Deus confiamos. Aí eu pergunto, que Deus? Você está vendo aqui a cruz? Um peixinho dos pescadores? Que Deus é esse? E outra coisa, a nota está escrito em inglês. $1, né, tal, mas na rodelinha aqui, ó, tá escrito em latim. Caramba, latim? Não tem nada a ver com inglês? Olha só, eu fui pesquisar essa parada e existem poucas informações sobre isso, tá? Mas existem pessoas que dizem que dentro do Vaticano você tem, como eles têm muitas riquezas que foram saqueadas durante séculos, torneira de ouro, pérolas preciosas, terras em vários lugares da Europa e tal. A Bolsa de Valores hoje no mundo, ela opera por nações. Nações operam na Bolsa também junto com os blocos econômicos, tipo Nasdaq, OPEP, essas coisas. Eu fui pesquisar e descobri que os únicos que podem operar com o dinheiro do Vaticano é uma família chamada família Rothschild, que são os caras que é da mesma linhagem dos Rockefellers e outros mais, que fazia parte da Liga Econômica Mundial bem antes das guerras no mundo, e eles que podem, têm liberdade para mexer com a moeda americana, na Bolsa de Valores, a moeda do Vaticano. E aí eles são franceses, famílias europeias antigas, castas bilhardárias, e dentro do Congresso americano tem livros que não tem em outras bibliotecas. E para você acessar alguns livros digitais do Congresso americano, eu fui lá pesquisar, você tem que pagar $20, não sei quantos dólares, para poder acessar algumas coisas durante, acho que 60 dias você tem acesso. Eu ia abrir aqui para te mostrar, mas fala assim, que quem são os que operam com dinheiro do Vaticano? São família Rothschild, são os considerados guardiões dos tesouros do Vaticano. E eles são um dos fundadores do Federal Reserve Bank, nos Estados Unidos. E aí você pergunta, o que isso tem a ver com o nosso estudo? Olha só, Roma, ela deixa de ser uma potência imperial, Roma cai, mas ela continua sendo uma potência ideológica pela crença, pela religião. E ela vai dominar o mundo por 1260 anos, financiando obras de arte, música, ciência, entre aspas, construção de catedrais, etc., e vai lucrar, vai fazer dinheiro com tudo isso. E, no fim, no livro do Apocalipse, a gente está estudando Apocalipse 12, no Apocalipse 13, você vai ver que existem duas bestas, uma que sobe do mar e uma que sobe da terra. E quando você vai estudando essas bestas, ou esses poderes no fim dos dias, você vê que se encaixa com um poder religioso e um poder civil. Quer dizer, dois poderes se unem para poder ser usado pelo dragão, que é o que nós estamos estudando em Apocalipse 12. E aí, usar como? Para permitir comprar e vender ou não, aqueles que adoram ou não a besta, vão poder comprar ou vender, e recebem a marca da besta, essas coisas. Mas no Apocalipse 12, quando você vê no verso 7, ó, fala, houve guerra no céu. E aí fala, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E aí fala, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então diz aqui que houve uma grande batalha,
e nessa batalha, Satanás foi expulso. Existem duas interpretações aqui, eu preciso ser franco com vocês, tá? Ao que tudo indica, houve duas expulsões de Satanás. Uma primeira, quando ele, na fundação, antes da fundação do mundo, ele teria sido expulso, ele veio para enganar a humanidade a partir de Adão, mas ele ainda tinha um acesso aos céus. O livro de Jó mostra isso. E depois nós temos o que a gente pode entender como uma segunda e definitiva expulsão, porque ele não tinha mais acesso e nem parceria com os anjos que não tinham caído. E essa expulsão de Satanás foi quando Jesus morreu na cruz. Porque aqui tem um texto que dá uma dica sobre isso, ó. Verso 10. Alguém pode ler o verso 10 de Apocalipse? E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Dá uma paradinha, olha só. Então, em que momento que ele foi expulso, ao que indica esse texto? No momento em que chegou a nossa salvação. Agora é chegada a salvação. Quando que foi chegada a nossa salvação, meus queridos? Quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Né? Então, ali naquele momento, o acusador de nossos irmãos foi lançado fora. Ou seja, ele foi expulso de uma vez por todas. Né? E aí o verso 11 diz o quê? Pode ler para a gente, Bruna? Verso 11 do Apocalipse, capítulo 12. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Muito bem. Pode ler o 12 também. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ais do que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Que pouco tempo lhe resta, ou que ele tem pouco tempo. Olha que coisa interessante. A gente vê que, então, quando Jesus morre na cruz, Satanás, ele reuniu todos os anjos caídos, os demônios que estão com ele, e sabe o que ele disse para eles? Disse assim, ó, nosso tempo agora é curtíssimo. Por quê? Porque o Messias veio, cumpriu a missão, ressuscitou, subiu, e ele vai voltar aqui para executar juízo sobre nós. Ó, pouco tempo lhe resta. Quer ver que coisa interessante? Vai para Apocalipse capítulo 1. Olha como Jesus abre a revelação. Só para a gente relembrar. A gente já leu isso. Apocalipse capítulo 1, no verso 3. Pode ler para a gente, Georgia. Capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Ó, o tempo está próximo. Jesus está falando, por que ele está dando uma revelação para João falando que o tempo está próximo? Porque ele está perto de voltar. Está perto de voltar, e agora, lá no Apocalipse 12, né, o Satanás tem grande ira e disse, pouco tempo nos resta. Verso 13. Quando o dragão se viu lançado na terra, ele fez o quê? O que está escrito aí, gente? Perseguiu a Mulher. Ele perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. A mulher na profecia é o quê? Me ajudem. Igreja. A igreja, ela prega o quê? A Cristo, o evangelho, a salvação. O filho varão é o filho do homem. É aquele que veio para salvar a humanidade. A igreja prega essa mensagem de boas novas de salvação. E aqui fala que no verso 14, foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Ou seja, uma referência para ela poder voar, para ela poder ser salva, uma força divina, uma força que vem do alto. João, se ele visse alguma coisa que vem do alto, ele ia falar um foguete, algum outro símbolo, mas não, ele viu uma coisa que voa mais alto, que vem lá de cima, é uma águia, né, para que voasse até o deserto, ou seja,
o poder divino guardasse a igreja por um tempo, e o seu lugar onde é sustentada. Por quanto tempo? Leia aí, ó. Ó, Adriana, que bacana isso, ó. Fosse sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Aonde está escrito isso, gente? Que você já leu? Já lembro. Lá em Daniel, capítulo 12. Quer ver? Abre lá um pouquinho, rapidinho. Eu vou mostrar. Olha que coisa cabulosa. Deus deu uma revelação para Daniel 600 anos antes de Cristo. E agora, mais ou menos 100 anos depois de Cristo, Jesus já tinha subido e tal, ele dá na ilha de Patmos a mesma ideia. Ele canta a letra de novo. Então, ó, Daniel capítulo 12. Se você encontrar aí, pode ler, ó. É no verso... Deixa eu abrir aqui. Ó, no capítulo 12. Verso 7, né? Isso, no verso 7, ó. Ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. A Bíblia fala que ninguém pode jurar. É pecado fazer juramento. Então, quem é que é esse que pode jurar? Não é um ser humano. É Cristo, gente. É Cristo fazendo um juramento, dizendo que depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, ou seja, acabado de perseguir, de destruir, todas estas coisas serão cumpridas. Quando que isso acontece? Olha que coisa curiosa. Pega 538, quando a supremacia papal, o sumo pontífice é levantado, soma 1260 para frente, vai terminar em 1798, quando Napoleão manda o seu general, chamado Berthier, prender o Papa Pio VI e acaba com o poder papal temporariamente. E aí a igreja reformada, os protestantes, as sociedades bíblicas começam a imprimir Bíblias, e ó, chegou o evangelho até nós. Estamos aqui estudando livremente a Bíblia hoje. Ninguém vai entrar na tua casa, pegar a Bíblia e falar, vamos queimar as Bíblias, igual eles faziam nessa época. Então, isso já aconteceu, os 1260 anos, e nós estamos vivendo um momento agora de graça limitada. Ela vai se limitar, daqui a pouco ela acaba. Não é ilimitada, vai ser para sempre, não. Porque 2.300 anos já se cumpriu, 1844 terminou. Aí tem 2.300 anos. Dentro desses 2.300 anos, nós temos 1.260, que também terminou, em 1798. O que eu queria dizer para vocês aqui, para resumir a ópera, não existe mais nenhuma profecia de tempo depois de 1844. Todas as profecias de tempo já se cumpriram. Jesus pode voltar a qualquer momento. E isso é muito sério. A gente está vivendo num período extra graça. Nós estamos vivendo num período assim, ó. Ai, o que vai acontecer? Vai acontecer. Só que você tem que estar esperto. Olha lá, verso 15. Então a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. O que é água na profecia, gente? Vocês já estudaram? Águas, mar, o que é? Rios. Vamos ver? Apocalipse 17. Vamos relembrar. O que são águas, né? O que é isso que o dragão jogou atrás da mulher para pegar a mulher? Povos, Águas é povos, povos, não é? Muito bem. Apocalipse 17, verso 15. Dá para alguém ler aí, só para a gente relembrar? Falou-me ainda as águas que vistes, onde a meretriz está assentada. São povos, multidões, nações e línguas. Obrigado, Georgia. Então tá aí, é a Bíblia que está falando, não é o Jackson, tá? Então, vê-se claramente que o dragão, no verso 15, a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente, ou seja, afogasse, perseguisse, alcançasse. Aí o verso 16 fala, mas a terra ajudou a mulher.
que o dragão lançara da sua boca. Então, vamos lá, vamos por partes. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é sintonia fina, tá? Boa noite, Pingo. Beijo. Para ela eu posso. Amor, estamos já avançadinho aqui. Ó, Tá bom, olha só. desculpa. Pode continuar. Não, vamos lá. Desculpa, gente, desculpa. Eu tinha que dar o bola fora, né? Foi mal, galera. Voltando aqui. É o seguinte, ó. Águas, povos, multidões, como a Georgia leu. Terra, não tem água. Terra é o contrário. Não tem povo, não tem multidão. Então, o que dá para entender historicamente, depois de 1798, onde está o povo de Deus nessa época? Onde estão as pessoas, os cristãos? Estão tudo na Europa. Não é de lá? As grandes catedrais, o cristianismo reformista, o luteranismo alemão de Lutero, né? Toda a força cristã que vem resistindo, lutando para se manter, ela vem sendo perseguida, gente indo para a fogueira, tem que seguir as ordens do Papa, etc, etc. E aí, esse povo, ele vai sendo perseguido, esse povo de Deus vai ser na igreja, vai sendo perseguido por multidões, povos e línguas. E aí eles têm que fugir, eles têm que sair dessa questão, porque Satanás criou um contexto onde é nós e eles. Nós contra eles. Esse povo está enchendo o saco, tem que acabar com eles, tem que queimar na fogueira, perseguir. Aí o que acontece com o povo cristão verdadeiro que quer continuar vivendo a verdade do evangelho sem indulgências, sem inquisição, sem essa coisa toda? Eles saem de onde há multidões, povos e línguas e vão para a terra, para um lugar onde não tem povos, multidões e línguas. Colombo descobriu a América. E Colombo descobriu a América, e o que acontece lá antes de 1500 ali, quando vem para o Brasil, as cruzadas. Você vai estudar isso, você vai verificar que existe a história dos pais peregrinos. Quem são os pais peregrinos? Os cristãos protestantes que não podiam ter a liberdade de exercer a sua fé no mundo velho, no mundo antigo, e eles vêm para um mundo novo, e vão para a América, os Estados Unidos da América, onde se estabelece a primeira nação do mundo protestante, que não constrói catedrais, mas constrói igrejas protestantes e se fortalece na mensagem batista, presbiteriana, metodista, anglicana. Você está entendendo, gente, o que eu estou falando? Estão pegando a visão? Então, ó, fecha bem essa visão aqui para a gente poder ir para o Apocalipse 13 com a cabeça aberta. Ó, mas a terra ajudou a mulher. Capítulo 12, verso 16. Depois de 1798, houve uma trégua, a besta ela recebe uma pancada, porque o Papa Pio VI é preso. Cessa esse poder temporal da igreja por 1260 anos que ela vinha assolando. O povo aproveita e sai dessa perseguição e vai para um mundo novo, tentar vida, conquistar território, ganhar espaço. Nasce a América, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. E então fala que a terra ajudou a mulher. Satanás usa povos, águas, e agora Deus usa um lugar onde não tem povos para cuidar da mulher, a igreja. Mas olha só, verso 17. Então o dragão, lê para a gente aí, Adriana, pode ser? Verso 17 do 12. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Olha que doido. Então dá a entender que agora o povo está na América, mas já que as águas não alcançam, Satanás ele vai usar forças especiais para perseguir não mais essa igreja,
mas aqueles que querem insistir em guardar os mandamentos e manter o testemunho de Jesus. E esse povo que começa a ser perseguido, eles não estão mais lá na Europa, eles estão agora sendo protestantes do outro lado do mundo. Então a gente tem que estudar na história que povo protestante que começou a guardar os mandamentos de Deus e começou a ter o testemunho de Jesus do outro lado do planeta. É doido, né? É doido, né? Mas é isso aí. Gente, eu vou dar uma pausadinha. Alguma dúvida? Querem fazer algumas colocações? Por favor, fiquem à vontade. Tá entrando na cabeça, Adriana? Tá? Então tá bom. Mas olha só, eu quero dar um pause aqui. A gente fechou Apocalipse 12, mas eu tenho um pouquinho de tempo e eu quero fazer algumas considerações com todo o amor e carinho do mundo, porque eu e o Bruno somos a minoria aqui, tá? Por que eu tô dizendo eu e o Bruno? Porque eu vou entrar num assunto que ele é muito feminino. Olha só, Apocalipse 12 fala de uma mulher pura, perfeita. Capítulo 12, verso 1. Mulher vestida do sol, lua debaixo dos pés, coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Tá? E ela dá ali Jesus, as boas novas. Mulher perfeita, Satanás começa a perseguir essa mulher perfeita, essa mulher pura, e dá a entender no verso 16 que essa mulher, ao ser tão perseguida, chega um momento que ela já nem existe mais. O que vai existir é o remanescente dela. Ou seja, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela. Quer dizer, parece que ela já se perdeu e agora ele não está mais preocupado. Ela já é dele e agora ele está preocupado com os descendentes dela, que está em uns remanescentes, os que restaram. E aí, é como se João fizesse uma espécie de paráfrase para explicar que existem forças do mar e forças da terra. Aí, quando você vai estudar Apocalipse 13, não vamos entrar agora, ele vai falar no verso 1 do 13, olha só. E vi subir do mar o quê? Uma besta. Ele viu um poder, besta é poder, tá? Um poder subir das multidões, dos povos. Mas olha o que está no verso 11. E então vi subir do quê? Da terra uma outra besta. Satanás, ele no fim dos tempos, ele está usando dois poderes. No Oriente, no Velho Mundo, onde tem povos, nações, tribos e línguas, onde nasce, e na Terra, nos Estados Unidos, do outro lado da América. Ele usa uma força religiosa e uma força civil para perseguir. E você vai entender isso quando estudarmos Apocalipse 13. Mas, a priori, eu vou mostrar como que essa mulher ela foi se entregando. Olha o que João ficou chocado de ver. Vai lá para Apocalipse 17. Vamos fazer um déjà vu agora aqui. Vamos ver uma coisa aí que, nossa, eu já vi isso aí, eu não vi isso aí. Vamos para o futuro agora, vai. Apocalipse 17. Olha que maluco. Apocalipse 17, verso 1. Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e me disse: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. É uma mulher, correto? Que está sentada sobre muitas águas, ou seja, está sobre muitos povos. Com ela se prostituíram os reis da terra, os que habitam na terra. Olha essa expressão aqui. Se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Aqui, a conotação do vinho não é positiva, é negativa. Né? Um vinho que embebeda. E agora não é uma mulher pura, é uma mulher impura, bêbada do vinho. Que vinho é esse? Verso 6. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus. Tá? Então tá vendo uma mulher prostituta e bêbada,
cheia de vinho. E aí tem mais detalhes aqui nessa mulher, olha que coisa absurda. Verso 3, então o anjo me levou em espírito a um deserto. Lembra que a mulher estava no deserto? Não foi lá que ela foi guardada por Deus? Só que olha como ele vê agora a mesma mulher, porque eu tenho certeza que o que tudo indica é a mesma mulher, só que ela foi se entregando a devassidões e coisas erradas. Foi uma igreja que começou pura, mas foi se apostatando. Porque ela está no deserto. Olha lá. A mulher estava no deserto e viu uma mulher como montada numa besta escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida, e agora começa a mostrar algumas coisas aqui que envolvem joias, adornos. Olha só. Ela estava cheia de adornada com ouro, pedras preciosas, vestida de púrpura e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações da imundícia da sua prostituição. Então, João, quando ele viu isso, ele ficou tremendamente chocado. Quer ver? O texto mesmo vai dizer isso. Ó. Cadê? Onde é que fala? Ele fala... Pois o coração... fala que quando eu vi, cadê? Com ela, quem encontrar me fala, tá? Ele fala assim, quando eu vi, eu não acredito. Está no final do versículo 6, eu acho. E vendo a eu, maravilhei-me com grande admiração. Isso mesmo. O João, quando ele viu, admirei-me com grande espanto. O que quer dizer isso? Ele está falando, mas, meu Deus, mas era a igreja pura de Deus. Agora ela virou isso? É como se você visse uma pessoa bacana, idônea, moralmente correta, aí, de repente, depois de um tempo, você passa e você vê essa pessoa se prostituindo totalmente fora da casinha, e é a mesma pessoa, entendeu? E ele fala, então o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta e tal. Gente, Apocalipse 17, vamos estudar depois. Eu quero aproveitar o momento, que eu tenho alguns minutos, para falar um tema delicado, como eu falei para vocês. Eu quero falar sobre joias. Vocês deixam? Vocês permitem? Deixa eu tirar as minhas. Minhas queridas, por favor, não entenda como um cara fanático, um cara que quer ficar dando ordem, nada disso. Eu quero que vocês tenham lucidez espiritual. Eu quero que o Espírito Santo guie a mente de vocês para vocês fazerem um juízo de valor, tá bom? Dentro da Bíblia. Não vou inventar nada aqui, não quero fazer firula. Eu tenho um artigo aqui que eu preparei, eu vou compartilhar com vocês, eu quero que vocês me ajudem a ler ele para a gente ver se faz sentido essas questões. Porque a gente vê 2 mulheres e aí eu fico preocupado, eu falo, carambola, será que as mulheres têm noção dessas coisas, né? Porque a gente, quando fala alguma coisa, a gente tem que ter uma sustentação, um embasamento, né? Então, normalmente eu uso esse artigo para falar sobre joias, brincos, piercing, pinturas, tudo que é adorno, que envolve a vaidade, essas coisas. Então, eu quero que... Vamos ler por blocos, tá? A Bruninha, lê o primeiro parágrafo aqui para a gente, ó. E, Georgia, já prepara 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9 e 10, pode ser? Vai lá, Bruna, lê pra gente. Encontramos na Bíblia Deus chamando frequentemente seu povo ao arrependimento, para abandonar os costumes do mundo e voltar-se para ele, a fonte de todas as virtudes, entre elas a simplicidade e a modéstia. Ok? Vamos ver isso em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9 e 10. Pode ler, Georgia, por favor. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Até o 10, né?
Tá bom, tá bom. Vamos devagarinho, senão depois eu vou receber um puxão de orelha gigante. Ó, o que a gente tá. Ó, eu tenho homem vaidoso também, tá? Vou confessar para vocês aqui. Eu vejo vários caras aí querendo andar só de Armani, botando a botoadura de ouro no paletó. É a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Então, a Georgia leu um texto. Eu não gostei desse negócio aqui que a mulher não pode ter autoridade sobre o marido, que a gente tem que ficar em silêncio. Não concordo. Aí é outro tema. Nós vamos entrar. Quando Tá. Paulo falou isso daí para todas as mulheres de todas as igrejas. Tem que entender isso aí também, né? Quando é que ele falou, em que contexto? Tem um artigo sobre isso muito legal que bota muito machista no seu lugar, tá? Mas a gente vai num outro momento, tá, Adriana? Eu sei que esse texto aí ele é capcioso, fala mulheres fiquem quietas, não sei o que, tal. Não tem nada a ver com o machismo de Paulo. Isso daí tem um contexto das matriarcas, enfim. Depois a gente vai outra hora estudar isso aí, tá? Mas no contexto hoje aqui, Paulo está puxando a orelha no sentido da vaidade. Porque na época existia uma classe social mais, né, poderosa, tinha uma que não, e aí umas queriam competir com a outra. E vamos falar sério, mulherada, abre o jogo, né? A gente às vezes vai num ambiente, num lugar, a gente, né, não estou falando que vocês são assim, mas as mulheres observam muito mais que os homens detalhes, cores, né? Enfim, e aí Paulo está falando, gente, presta atenção mais no culto, né? Que a nossa forma de se expressar seja mais do interior para o exterior e não etc. Ele está dando um toque, tá? Agora, um outro, olha, aqui fala simbolicamente na Bíblia, a igreja, ou o povo de Deus, é representado por uma mulher. A gente leu isso em Apocalipse, né? Agora há pouco. Efésios 5, 23, 24, Paulo vai falar isso, que o marido é Cristo e tal, né? E a igreja é a esposa, e ele vai falar de modéstia também, de não vaidade, adorno. E a gente leu lá em Apocalipse 17, o que é a mulher que se prostituiu? A igreja que se afastou de Deus. Então, você vê que o próprio Jesus Cristo faz a sua revelação fazendo os contrapontos, fazendo os paralelos, para a gente poder entender isso. E isso serve para a nossa vida particular, porque não adianta a gente estudar Apocalipse, é uma coisa interessante, mas e o que isso vai mudar na minha vida, Jackson? Pô, será que eu não estou meio vaidoso? Será que eu não estou querendo? Calma aí, eu tenho que me diminuir um pouco, eu estou muito arrogante, meu orgulho está muito exacerbado, e essas coisas. E aí, ó, Deus, através do profeta Ezequiel, pode ler para a gente, Adriana, essa parte aí? Deus, através do profeta Ezequiel, simbolicamente representa seu povo em apostasia como uma mulher. Veja Ezequiel 23, 38 a 43. Vamos ver isso então, antes de continuar lendo, tá? Pega Ezequiel 23, aí 38 a 43, pode ser a Pingo, tá aí, Pingo? Tô aqui. 23, Ezequiel 23, do verso 38 a 43, tá? E já deixa, só esse daí, esse blocão aí, a gente vai ler isso aí. Pode ler. Espera aí que deixei minha Bíblia lá embaixo, eu vou pegar. Pode ir lendo vocês aí. Tá bom. E Bruna, tá no ponto? Tá no ponto. Vai lá, Bruninha. E ainda isto me fizeram. Contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. É esse mesmo, né? É Ezequiel 23. 23. Não, tá certo. Tá certo. É esse. Você leu? É isso mesmo, 38 a 43, tá? Tá, fechou. Porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem, e eis que assim fizeram no meio da minha casa. E mais ainda, mandaram vir alguns homens de longe, aos quais fora enviado um mensageiro, e eis que vieram. Por amor deles te levaste, coloriste os teus olhos e te ornaste de enfeites. E te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu azeite.
Com ela se ouvia a voz de uma multidão satisfeita. Com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram braceletes nas mãos das mulheres, e coroas de esplendor nas suas cabeças. Então disse a envelhecida em adultérios: agora deveras se prostituirão com ela, e ela com eles? Nossa, pesado isso aí, né? Deus está falando através do profeta, olha o que vocês fizeram. E ele está usando uma alegoria, como se fosse uma festa, onde uma mulher está toda enfeitada, né? Adornada, pintada, sensual, etc, etc. E estão fazendo isso tudo dentro do templo, profanando, né? Então, só para... Continua lendo o texto agora, já que a gente entendeu esse texto, Adriana. Deus, através do profeta Ezequiel, simbolicamente... Tá. Ela, mulher simbolizada pela igreja, profanou o sábado, praticou idolatria, chamou amantes e por eles pintou os olhos e colocou enfeites. Os beberrões do deserto lhe deram braceletes e diademas para a cabeça e adulteraram. Mesmo tratando-se de um relato simbólico, ensina algo sobre o uso de pinturas e joias no Antigo Testamento. A origem dessa prática é pagã e seu uso é vinculado à apostasia, idolatria e adultério. E continua: ainda isto me fizeram, no mesmo dia contaminar o meu santuário, pois, havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para o profanarem. E assim o fizeram no meio da minha casa. E mais ainda, mandaram vir uns homens de longe, fora-lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram. Por amor deles te banhaste, coloriste os olhos e te ornastes de enfeites, e te assentastes num suntuoso leito, diante do qual se achava a mesa preparada, sobre que puseste o meu incenso e o meu óleo. Com ela se ouvia a voz de muita gente que folgava. Com homens de classe baixa foram trazidos do deserto uns bêbados, que puseram braceletes nas mãos delas e na cabeça coroas formosas. Então, disse eu da envelhecida em adultérios, continuará ela em suas prostituições? Pronto. É uma repetição, né? A Adriana leu uma repetição, então, para a gente entender o contexto. Agora, Deus, através de Isaías, quer dizer, outro profeta, 700 anos antes de Cristo, quem encontrou aí, Jorge, está aberto aí, Isaías 3, 16 a 26, aí, até que ela prepara para ler, eu vou ler a outra parte aqui, tudo bem? Ó, Deus, através de Isaías, aí veja o texto, né? Descreve como cessariam todas as ostentações e vaidades de origem pagã. Deus está falando através de Isaías como que iria cessar, como que ia parar tudo isso. E como Jerusalém seria tomada e punida por exércitos estrangeiros devido à vaidade excessiva. Menciona-se, entre outros, também, né, uso de braceletes, pendentes, anéis, alguns utensílios são de uso condenável por serem de origem decididamente pagã e de uso puramente vaidoso, né? E aí está o texto aí, eu acho que pode ler ele direto aí, se não quiser ler na Bíblia, onde você abriu, pode ler para a gente aí, alguém? Pode ser você, Bruno? Disse ainda, lê daí. Bruno ou Bruna? Pode ser a Bruna. Vai lá, Bruna. Esse diz ainda, né? Isso, querida. Diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares imprudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos dos pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis, dos tornozelos e as toucas, e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume e os amuletos,
os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atalhos da cabeça e os véus grandes. Pode ler o resto. Isso. Será que em lugar de perfume haverá podridão e por cinta, corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste suntuosa, cilício e marca de fogo, em lugar de formosura? Os teus homens cairão à espada e os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará em terra. Neste caso, a apostasia do povo era tão intensa que se evidenciava, inclusive, no uso de complementos comuns e permitidos por Deus. Você vê que aqui é um texto, assim, até, eu diria que exaustivo, né? Vai repetindo, 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 parece que Deus está incomodado, como se Deus estivesse apelando, chega, chega, não aguento mais. E olha só, outro profeta também, tratando da igreja da época, o povo de Deus, né? Oséias 2, verso 13, Deus fala simbolicamente ao seu povo como a uma mulher em apostasia e declara a origem de seus enfeites. O que está escrito aí? Qual é a origem desses enfeites? Quem pode ler para a gente aí, ó? Faz favor. Alguém. Ela está adornada com os pendentes de Baal, Deus dos cananeus, suas gargantilhas e se esqueceu de Deus. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais, como Baalins, Isso. Nos quais ela lhes queimava incenso e se adornava com suas arrecadas e as suas joias, e indo atrás dos seus amantes se esquecia de mim, diz o Senhor. Obrigado, Adriana. Você vê, ó, são vários textos de profetas diferentes do Velho Testamento, né? E aqui, ó, eu até reforcei aqui, um dos exemplos, né, mais claros do apelo da palavra de Deus, a modéstia em detrimento do uso de complementos, né, vamos dizer assim, acessórios excessivos, está em Gênesis 35, de 1 a 5, tá? Quando Deus dá uma ordem a Jacó. Jacó tinha que prosperar, Jacó tinha que se libertar da perseguição do irmão dele, e aí Deus fala para ele, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. E o verso 2 vai dizer o quê? Então disse Jacó à sua família. Nota que Jacó não está falando para sua esposa, ele está falando para todos os familiares da sua tribo, né? Da sua comunidade tribal, né? E a todos que com ele estavam. O que ele fala aí? Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então dá a entender que Jacó, ele tinha essa questão dos usos e costumes do povo, da família dele, estava um pouco desalinhado. Sabe quando seu filho começa a querer botar muita tatuagem, começar, eu quero furar aqui, mãe, eu queria colocar aqui. Então, os filhos de Jacó, a família de Jacó estava zoada. E Deus dá uma ordem para ele, ele entende e ele vai e fala, galera, vamos nos alinhar. E aí ele fala, levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar a Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então, o que o povo fez para Jacó? Verso 4, alguém lê para a gente, por favor. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, e as argolas que eles pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Pode ler o 5 também, Jorge. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Aí está um chamado de Deus para uma reconsagração. E para que isso se tornasse realidade, era necessário que o povo deixasse os falsos deuses, que se haviam infiltrado, e as argolas que estavam em suas orelhas. Só assim Deus os protegeria.
É interessante. Depois, se você quiser fazer um estudo mais aprofundado, queridos, todos vocês, tá? Vocês vão verificar que argolas em orelha eram um sinal de que você era escravo ou servo de algum senhor, tá? E os pagãos faziam isso. Eles esfolavam, marcavam. Como você marca um gado hoje, que é do fazendeiro tal, normalmente os escravos, eles eram argolados ou marcados ou tal. Ah, Jackson, mas não tem nada a ver com o meu brinquinho hoje. Verdade, não tem nada a ver, você tem razão. Só que esse lance, ele vem lá de trás, nessa origem. O que eu estou mostrando para vocês é um histórico contextual bíblico da história das joias. E eu não estou falando que você deve ou não deve usar, quem sou eu para falar. Eu só estou mostrando na Bíblia para que vocês avaliem essas coisas, tá, gente? Por favor, pelo amor, tá? Eu vou ler aqui agora, a gente está terminando esse texto, e tendo eles partido, o que fala? O terror de Deus invadiu as cidades. A gente percebe que Deus, ele queria proteger o povo dele, mas ele não podia porque o povo dele não estava representando ele como o povo dele, como o povo seu. E aí, quando eles atendem essa ordem de se reconsagrarem, se uniformizarem, se despojarem da vaidade, dos ornamentos, aí Deus dá uma proteção especial e os inimigos não conseguem mais vencê-los. Às vezes a gente tem coisa na nossa vida que está emperrada, tá? Falando agora uma coisa mais pessoal. Está emperrada, não anda, porque a gente não está em conformidade, tá? Eu fiz um estudo um tempo atrás, e eu agradeço a Deus pela Pingo, que me ajudou a entender essas coisas também. Eu não entendi, eu tinha camiseta da Marvel, Superman, Capitão América, o caramba, comprava os bonecos, todos os super-heróis para os meus filhos, o meu filho, né, o João. Gente do céu, quando eu fui estudar o que era essas desgraças tudo, meu, esses Sério? bonecos super-heróis são divindades, são estruturas divindades pagãs antigas. Você está tendo coisa na sua casa e não está sabendo. Eu estudei isso, Sei. eu vi um vídeo, inclusive, feito nos Estados Unidos. Adriana, eu estudei isso num cara comentando as origens, por exemplo, do Thor, do Homem-Aranha, do Homem de Ferro. terrível mesmo. São personagens de Hollywood. Só que se você estuda como que ele foi criado, tem um cara americano que é evangélico, não é adventista não, tá? É evangélico de outra denominação. Ele explica essas coisas, você fala, caramba, então eu tô... Sabe que você leu aí, Adriana? Baalens, tinha o deus Baal e tinha Baalens, eram pequenos ídolozinhos. Então esses super-heróis que você vai colocando em casa, é como se fossem Baalens, são ídolozinhos, só que você não tem consciência disso. É que nem antigamente era Mas na essa moda consciência gnomo. não é o mais importante, é essa consciência e o valor que você dá para ele, para essas estatuazinhas, porque para nós é só um brinquedo. Ou você pega Sim. ele para fazer um altar e ficar idolatrando, não são coisas diferentes? São bem diferentes. Só que você viu aqui, por exemplo, na história de Jacó, que quando eles não tinham consciência, quando eles despertaram a consciência e se livraram daquelas coisas, a proteção divina, o mundo espiritual, para eles, ficou agora, digamos assim, garantido. Não estava garantido. É como se Satanás estivesse marcando território sem você saber. Entendeu? Isso é pirado. Depois eu vou fazer o seguinte, esse negócio de Ô, super-heróis... Jackson, eu ensino o Rafael, meu bebezinho, a imitar o Hulk, então eu tô... eu não sabia disso, Pingo, não. Eu tenho um monte de pirado. boneco aqui, de Nossa, super-herói, as coisas, Nossa. né? A Pingo que, quer na falar, verdade, Pingo? as histórias, né, Jackson, dos super-heróis, na verdade, eu já vi também, da Mulher Maravilha, são tenebrosas mesmo. Histórias de coisas que invocam mesmo Satanás. É terrível. Por exemplo, talvez vamos ver se é exagero o que eu estou falando. Superman. Superman bacana, azulzinho, tal, pá, Superman. O Superman, ele é um cara que vem da onde? Vem do céu.
Do outro planeta. Do outro planeta, extraterrestre. O pai dele é o Halel. O Halel doa o filho dele, né? E esse filho dele salva a humanidade, né? E ele não pode ter acesso à kriptonita, que seria o pecado. Tem uma série de coisas, são paralelos que com Cristo, gente. E aí o moleque gosta mais de Superman, que ele vai para a igreja, ele não quer entender o Cristo. Eu estou usando aqui uma linguagem, tá? Mas o Pingo, fala um pouquinho aí, vai, Pingo, que eu sei que você sabe falar disso bem melhor que eu. Fala aí. Não, em primeiro lugar, assim, né? É um assunto que você jogou aí que requer um monte de estudo, né? um estudo dias, longo, talvez pelo menos dois ou três, né? Para a gente entender os conceitos e tudo mais. Mas já que você jogou aí, então, Adriana, que nem você falou, a gente também durante muito tempo pensava isso, né? Porque mesmo a gente sendo cristão, a gente convive com essas coisas, a gente assiste essas coisas dentro de casa o tempo todo e a gente não consegue entender e se tocar de que isso pode ter alguma coisa a ver. Mas que nem o Jackson estava falando ali de um dos filmes ali, de super-heróis, que seria o Superman. Ele falou do Thor. Então, quando a gente vai ver, por exemplo, a história do Thor, ele vive ali numa cidade que é a descrição muito parecida com a cidade do céu, com a Nova Jerusalém, que é uma cidade toda dourada, com um rio no meio, e aqueles homens que assistem ali na frente do Odin, né, que é o deus, seria o deus dos deuses, o deus anciãos. Tem 24 ali, na Bíblia fala que diante de Deus tem 24 anciãos. Então, ali é a figura do céu. E aí, esse homem tem 2 filhos, né? Um filho que ele é rebelde e o outro filho que está ali do ladinho do pai fazendo as coisas, né? E o filho que se revolta contra o pai é o Thor. E na hora que ele se revolta contra o pai, o que acontece com ele? O pai expulsa ele do céu, expulsa ele da divindade ali e joga ele para a terra, né? Então, de quem que é essa história? Se a gente for ver, essa história é de Lúcifer. Lúcifer bateu boca ali com Deus, ficou contra Deus, foi jogado para a terra. Só que o Thor, quando chega na Terra, ele é o super-herói. Na verdade, ele é o protagonista, ele é o bom da história. Então, são tipos, eu estou falando bem por cima, que a gente tem várias análises de vários filmes, inclusive mais análises desse mesmo, mas quando a gente vê ali essa visão distorcida, isso dentro da nossa mente, e principalmente da mente das crianças, vai criando conceitos errados. Conceitos sobre Deus, conceitos sobre certo e errado, que vão modificando totalmente o nosso pensamento. Não tem nada no mundo que não nos influencia. Não tem nada que Satanás não está por trás, tentando alguma forma de nos influenciar, né? E além disso, a gente tem aí que eu faço uma palestra sobre filmes adultos, sobre super-heróis e um sobre só desenhos e o conteúdo infantil. E a gente vai ver no conteúdo infantil ainda mais fortemente conceitos ali. A gente vai ver a Disney o tempo todo trabalhando com conceitos de siga o seu coração, você não precisa ter regras, não existe certo e errado, siga o seu coração, é o que você quer. E aí você vê elementos ali de espiritismo, elementos de magia o tempo inteiro. Então, quando a gente acha que se a gente assistir isso não vai influenciar na nossa casa, a gente tem que entender que qualquer coisa que a gente abre uma brecha que seja para Satanás entrar na nossa mente, e ele entra na nossa mente através dos nossos 5 sentidos, principalmente visão e audição. E entra com todos, com paladar, com tato, mas visão e audição é onde, assim, a gente aprende tudo pela visão e audição. A gente aprende tudo. Então, essas vias da alma é onde a gente consegue, é onde Satanás às vezes consegue entrar, mudar conceitos, mudar as regras, a gente achar o que... Você nunca viu já já estou terminando, estou falando demais, né? Mas, assim, você já viu, por exemplo, numa novela, você nunca está assistindo uma novela, você começa a torcer
para a mulher trair o esposo, porque o esposo é ruim e você quer. Então, você começa a mudar os conceitos dentro de você. E aí, quando você está na sua vida real, você fala, o outro também fez, eu também estou passando a mesma coisa. Então, esse tipo de coisa influencia muito a nossa vida. Então, eu sugiro até, se vocês quiserem, a gente pode fazer um dia, falar um dia sobre isso. Estou à disposição. Isso tá? Que eu sugeri, Pingo. Marcar um dia especial, só para falar. Porque, assim, o que eu ia dizer é que nós estamos... Está acontecendo o quê? A mitologia grega, você tem os deuses gregos, os deuses egípcios, e a maioria desses super-heróis, eles são personificações dessas divindades. Tem um estudo sobre isso, é muito interessante isso que eu estou falando. Só que eu não sei explicar direito, entendeu? Mas, a priori, o que eu queria mostrar para vocês é isso, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês agora, para terminar esse lance das joias, porque é o paralelo entre Apocalipse 12, a mulher pura e a mulher impura de 17, a Bíblia mostra muito esse lance de joias, de adornos, de vinho, de prostituição, e aí a gente vê essas coisas e fala, mas peraí, o que é isso na simbologia? São coisas que desagradam a Deus. Tá, então vamos ver a carta de Paulo, olha o que... Pedro, aliás, capítulo 3, verso de 1 a 5. Dá uma lidinha aqui pra gente, ó. Em sua primeira carta universal, Pedro, no capítulo 3, verso 1 a 5, ele diz que as mulheres modestas e simples no vestir, sem ouro, nem pedras preciosas, ou frisado de cabelo, ou vestidos especiais, ganhariam seus maridos para a verdade pelo exemplo e sem palavras. Assim, diz ele, fizeram as santas mulheres do passado. E esse é o exemplo que Deus aprecia. O apóstolo ainda exorta as mulheres cristãs a manterem vida pura e serem modestas no traje, no comportamento. E aí ele ressalta, entre aspas, ó, o enfeite delas, entre aspas, aconselhou, não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. E aí ele fala que a lição aqui se aplica, né? A gente dá a entender, né, que a lição se aplica aos crentes em todas as eras. O que vocês acham? Era só para a época de Pedro isso? Ou serve para a gente? Com certeza, né? Então, enfim, tem muitos assuntos, esse assunto vai longe, já deu 9h34. O que vocês acham da gente fazer um estudinho aí para entender esses super-heróis aí? O que vocês acham? Então, mas dá licença aqui, porque eu já vou Vai, interrompendo, Adriana. né? Eu sou mal educada, não levanta a mão. Não é mal educada, não. Você é chiquérrima, Adriana. Vai lá. Não, eu fico pensando o seguinte, o mundo é tão contaminado, que eu diria que, sim, é praticamente impossível você se abster de tudo isso. Porque eu vejo, por exemplo, eu até botei um reparo aí numa esposa de um doutor teólogo muito famoso que eu sigo, e assim, ela não usa joias, mas ela estava com lenção da Louis Vuitton no pescoço. E assim, o preço que você paga nesse lenço, você praticamente consegue comprar um brinquinho mais assim, é uma joia. Você vê então, que assim, quando você vê, você está caindo em alguma coisa, entendeu? Exatamente. Você está certíssima, não é, Pingo? Você que é mulher, Pingo, fala aí, porque eu não posso falar tem toda a razão. É porque a gente, quando fala de joias, a gente não pode entender que assim é só joia, né? A Bíblia está falando ali de vestidos adornos, né? Adornos. Então, assim, em geral, você se vestir com modéstia, sem, que nem você falou, pagar uma grana absurda para usar uma bolsa, um lenço, alguma coisa que vai chamar atenção para você. Então, assim, isso tudo você vai estar do mesmo jeito, você vai estar do mesmo tamanho. Eu também concordo com isso, né? Lógico que uma coisa não justifica a outra, né? Mas, assim, tá errado. E, às vezes, as pessoas também não se atentam. É porque, que nem diz meu marido, né? Ele fala que, não justificando, que eu falo isso, a gente não pode usar essa frase para justificar os nossos... Mas, assim, nós somos pecadores, né? A gente, perfeito foi só Jesus. A gente, quando vê, a gente está pecando.
né? Não que a gente possa pecar justificando isso, mas aí é Isso. difícil, né, Deus? O que eu entendo aí, desculpa interromper, Imagina, eu terminei. porque assim, a gente, quando a gente se torna cristão e a gente aceita Jesus, a gente entra no caminho da santificação, que a gente fala. Você começa aqui embaixo, e você vai descobrindo, todo dia você vai descobrindo que alguma coisa você tem que deixar por Deus, por Jesus. Sim. Não porque você tem que ser salvo, mas por Jesus você vai, cada dia tem aprendendo alguma coisa, não só deixar, como fazer também alguma coisa, né? Então a gente Sim. vai modificando a nossa vida no caminho da santificação. E esse caminho é longo, é comprido, e ele vai até Jesus voltar, né? E a gente sempre vai ter que estar abrindo mão de alguma coisa. Quando Jesus diz, sede perfeitos, como eu sou perfeito, a gente é perfeito, pode ser perfeito numa outra esfera. Como que a gente vai ser? A gente nunca vai deixar de ser pecador, mas a gente vai deixando atos pecaminosos a cada dia. Então, para mim, por exemplo, não era pecado até ontem, por exemplo, eu ter ou joias, ou ter lá o boneco e tal. Agora eu aprendi, então agora eu vou mudar isso, mas amanhã eu vou Descobrir outra coisa. E assim a gente vai, esse é o caminho. Essas coisas não quer dizer que a gente vai fazer assim, nossa, mas um monte de coisa que eu não posso fazer. Não, você vai descobrindo coisas que vão te aproximando mais de Deus. Fala, nossa, isso estava me impedindo, agora eu estou melhor, agora eu consigo estar mais perto de Deus. É mais ou menos isso. Certo. Legal. Vamos avançar aqui, ó. São Paulo diz em Timóteo 2:9-10, ele declara que as mulheres não devem usar ouro, pérolas ou roupas de ostentação. É bem isso daí o que a Adriana colocou, né? Você colocar um lenço da Louis Vuitton, né? Caríssimo. Então, a questão é a ostentação, a vaidade, os excessos, né? Essas coisas não agradam a Deus, não adianta. Não adianta, a gente acha que vai agradar, não adianta. E eu falo para homens também, né? Eu vou usar um sapato que ninguém tem porque eu quero ter. É pecado você usar? Não, mas quando você está querendo usar para mostrar que você tem, aí você já está querendo uma outra coisa, que não é usar o sapato. Eu acredito que Deus, né? Imagina, né? Eu falo quem sou eu na fila do pão mesmo, né? Quem sou eu para achar o que Deus acha? Mas assim, penso eu, na minha humilde, que eu acho que Deus depende da importância que a gente dá para aquilo, né? Que qualquer coisa que desvie a sua atenção para Deus, né? E olha, e você tem um olhar para vaidades ou para coisas mundanas, te afasta de Deus, né? Então por isso que não agrada a Ele. Isso, então, tudo aquilo que te afasta dele, ele deixa ele triste, né? Por exemplo, você tem um filho, o seu filho faz coisas que se afasta de você, você fala, poxa, filho, não gostei disso. Volta aqui, filho, não precisa disso. Está exagerando, né? A gente fala assim com os nossos filhos. Agora, olha que coisa interessante. Vamos ver o contexto histórico dessa conversa nossa aqui hoje. Tem aqui um historiador chamado Juvenal, ele fala assim, ó, em referência às tranças mencionadas no texto, no texto do Novo Testamento, era a moda das matronas gregas e romanas que usavam joias e placas de ouro, né, trançadas entre os cabelos. Hoje a gente não tem esse costume na nossa época, né, as mulheres, mas naquela época tinham. O cúmulo da ostentação, quando a maioria do povo não dispunha nem mesmo do que comer. Aí essas mulheres usavam isso dentro da igreja, gente. Quer dizer, gente passando fome, né, ali, e eu usando uma placa de ouro entre os meus cabelos, né? Além disso, a vaidade era tanta e o trançado tão ridículo que um escritor da época, o Juvenal, fez uma sátira zombando de tais tranças. Chegava ao ridículo, né? E aí esse historiador comenta, Clemente de Alexandria, em sua obra Pai, terceira e sexta, o volume, diz que as mulheres temiam dormir, olha isso, dormir para não desmanchar o trançado que lhes custara tão caro a mão do cabeleireiro da época. Aí você pensa, poxa, será que Deus quer isso, gente? Né? Eu acho que aí é a vaidade, né? Aqui, ó, em seu livro A História da Civilização, Will Durant, ele registra a oposição da igreja cristã às práticas pagãs.
As mulheres evitavam cosméticos, joias e, sobretudo, cabelos postiços. Página 74, tomo 1. Falando das mulheres cristãs da época, né? Porque era um absurdo isso. Aqui também tem uma outra citação. A igreja proibiu aos fiéis, nessa época, a frequência aos teatros, circos e também que tomassem parte nas atividades pagãs, porque era o que acontecia. Eram condenadas a avareza, a desonestidade, o ruge, olha aí o ruge, os cabelos tingidos, as pálpebras pintadas, a bebedeira, o adultério, etc. Tomo 2º, página 276. Eu vou citar a última aqui para a gente terminar, de Tertuliano. Ó. Tertuliano, um dos pioneiros do cristianismo apostólico e que viveu no 4º século depois de Cristo, escreveu: vestivos com a seda da honestidade, com o linho da santidade e com a púrpura da castidade. Assim adornadas, Deus será vosso amigo. Tá? Então, assim, tem muita coisa. A conclusão aqui para terminar, para não ficar esquisito nessa conversa, eu já fiquei aqui envergonhado no meio de todas essas mulheres, né? E vocês sabem como, né? E a gente é homem, né? A Amanda vai falar, Amanda, eu vou deixar você falar, tá? Fica tranquilo. Conclusão. É claro que o bom gosto, o asseio, a combinação de cores, o agasalhamento dos membros, a beleza, devem integrar o porte feminino, é óbvio. Mas a mulher cristã não lançará mão de artigos que distinguem descrentes e que Deus condena. Né? Em nossas igrejas, falando em nossas igrejas, vou falar no geral, tá? Espera-se que não se faça uso de joias, brincos, colares, pulseiras, braceletes, pinturas diversas, especialmente roupas decotadas e insinuantes, que mais se ajustam ao modo de vida e filosofia mundanas. Você imagina, a mulher vai lá na frente pegar o microfone e falar da palavra de Deus vestida de maneira sensual. Quem vai prestar... Os homens vão ficar tudo doido dentro da igreja, ao invés de prestar atenção na palavra de Deus. Né? A modéstia e decência devem marcar o vestir do homem e da mulher cristãos. Não apenas os artigos de complemento, ou seja, gente que põe tanta coisa a mais na roupa, no cabelo, nos braços, né? Mas também as peças do vestuário básico podem ser usadas com vaidosas intenções. Foi o que a Adriana citou e muito bem aí, o lance do lenço da Louis Vuitton, né? Às vezes uma peça está com a intenção de vaidade, a ponto de se promover a ostentação pessoal. No caso das peças do vestuário básico, cabe a cada um exercer a modéstia cristã, equilibrada, com bom senso, bom gosto, que parece muito claro tanto no contexto bíblico, né, quanto do espírito de profecia. Quando eu falo espírito de profecia, eu estou falando de outras obras que Deus inspirou, é que o uso de complementos como anéis, pulseiras, correntes, gargantilhas, agora são, a priori, manifestação de ostentação pessoal. E as pessoas, às vezes, não querem falar que mas no fundo, no fundinho, né, são enfeites sem nenhuma outra função prática. Diferente do caso dos cintos, gravatas, alianças, prendedores de cabelo, broches, entre outros, né? Que aí, no caso, não tem nada a ver, né? Com joias. Se alguém toma um complemento que tem uma finalidade prática real, como cinto, aliança, prendedor de cabelo, broche, e os usa de maneira a ferir o princípio da modéstia, esse procedimento ficará sob a responsabilidade pessoal de quem faz, né? Diferente disso é quando alguém escolhe usar um complemento que não tem nenhum propósito prático em seu uso, né? Na minha opinião, né? Anéis, pulseiras, correntes, etc, etc. Neste caso, se configura um caso claro de quebra do quê? Não do mandamento de Deus, mas do princípio da modéstia cristã, o que deve ser evitado por aqueles que decidiram adotar a vida cristã como estilo pessoal, ou seja, os que têm a Cristo como seu único modelo, suficiente modelo, ok? Amanda, quer falar? Amanda, por favor. Então, na verdade, assim, nada que eu vou falar aqui, mas é uma coisa assim, eu tenho muita dúvida em relação a isso. Eu não uso, não costumo usar. Uma vez ou outra eu uso, sim, um colarzinho, eu tenho orelha furada desde pequena e tal.
Porque, assim, eu entendo tudo isso da modéstia cristã, eu acho que a mulher tem que ter a modéstia no vestir, em tudo, nas atitudes, no falar, nas joias também, eu acho. Só que, assim, igual a Adriana citou, é mais fácil para um homem, né, os pastores, assim, às vezes estão com ternos caríssimos, camisa, o que já foi falado aqui, né, e aquilo faz parte da vaidade também. Então, eu acho que, de repente, né, no meu entendimento, né, lendo tudo isso, estudando, e faz anos em que eu, né, estudo e assisto vídeo, isso, porque isso é uma coisa, assim, que muitas pessoas questionam, mas você não usa, tarará, né, e, assim, é complicado para a gente explicar isso para as pessoas entenderem, né, porque eu tô nisso há quantos anos e para mim é mais complicado. Então, às vezes eu fico pensando assim, Rodrigo, só um pouquinho, eu acho que é bem explícito na Bíblia, nesses textos aí, porque naquela época, para mim, isso era muito apurado, era muito, diferenciava muito a mulher cristã da mulher pagã, porque elas se enfeitavam demais e faziam as tranças, e era uma coisa assim, tipo prostituta mesmo, assim, para diferenciar. E hoje em dia, eu acho que uma mulher sensata, com modéstia, decente, temente a Cristo, eu acho que isso não é ponto, de jeito nenhum ponto de você estar afastada de Deus se você usa um colarzinho, porque tem muitas pessoas Lógico. que às vezes ostenta com carro importado, que tem condições para ter, mas quer ter mais ainda para, tipo assim, então assim, eu acho que a vaidade está em tudo. Se a gente não tiver modéstia em todas as nossas ações, né, como pessoa, como ser humano, não é só isso, só do anelzinho que você usar ou do brinquinho. Eu acho que sim, aquelas mulheres que usam um monte de coisa, né, Perua total, né? batonzão e brinco e colar e Exagera. pulseira e anel e a bolsa e o lenço. Isso daí, eu acho que daí o coração da pessoa tá mais nisso, e aí eu acho que isso afasta a pessoa de Deus. Mas quando é assim, bem modesto, sabe, assim, eu não Eu consigo Discreto. acho que é até uma forma entender, de eu não consigo ver autocuidado, né? que isso afasta a pessoa de Cristo. É igual fala ali também dos óleos, de perfume. Então, se a gente for levar isso muito ao pé da letra, a gente não usa perfume, a gente não depila, então, assim, a Aí gente tem não, que cuidar com o extremismo. autocuidado, hein? Mulheres, tem pessoas que são tão, tipo assim, firmes nisso, que daí não faz nem o autocuidado. Então, assim, eu acho que a temperança em tudo, a gente tem que Isso. ter a temperança e o meio termo Domínio ali. próprio. Domínio próprio, não deixar o seu coração Ser ficar dominado. naquilo, dominar aquilo. Ai, eu não saio sem o meu brinco. Não, mas eu preciso pôr, porque se eu não colocar. Então, assim, eu vejo dessa forma, não sei se eu estou errada, eu queria Não, até que tá. você me corrigisse aí. Ó, Amanda, quem sou eu para corrigir vocês, mulheres aí que sabem se vestir, são super modestas. E se eu tomei a liberdade de falar esse assunto com vocês, é Eu acho porque, na importante. boa, eu não percebo em vocês esse exagero, tá? Senão eu não teria a coragem de querer me pronunciar sobre esse assunto. Eu Sim, só entrei nesse assunto porque Apocalipse 12 faz um contraste com a mulher do 17. E o que eu queria dizer na minha visão espiritual da Bíblia, que o Espírito Santo fala com cada um de nós. sim. Entendeu? Eu vou Fala, falar, se exatamente, vocês me fala. permitirem uns minutinhos a mais, eu Por vou favor, falar por Adriana, mim, pode assim, falar. então um testemunho meu. Eu, de 2 anos atrás para hoje, eu sou outra Adriana. Eu sou uma Adriana, posso dizer, verdadeiramente convertida. Né? Eu Glória a tive Deus. minha primeira conversão, vamos dizer, mas verdadeiramente mesmo, eu estou hoje. Então, se eu olhar minhas fotos de 2, 3 anos atrás, eu vou estar Há cheia um de coisa. contraste, né? Então, assim, foi uma coisa tão natural. O É Espírito tão Santo, natural ele você vai se trabalhando. desapegar dessas coisas terrenas, mundanas, né? Mas, assim, eu gosto, eu imagino, eu estou usando meu brinquinho pequeno, antes eu estava com os brincos, estava com os colarzão, sabe? É meio automático essa a Essa sua redução, postura. né? Essa coisa mais discreta, o bom É senso. automático, e Ó, isso eu não me tenho... consome mais, né? Eu tô assim, nossa, sei lá, tenho 60%, 70% menos vaidade do que eu tinha 2, 3 anos atrás.
bom, que bom. E, Adriana, isso daí é sinal que o Espírito Santo está falando com você. Ele vai Sim, falar. com certeza. E a gente está falando de joias aqui, né? Mas, por exemplo, Deus fala comigo todo dia. Jackson, tá bebendo Coca-Cola ainda, cara? Ai, Pô, não. de Eu- repente, para você, eu- Coca-Cola, eu não vou largar. Mas que cada um de nós aqui, o que eu queria dizer, tá vendo? Quando eu falo, não, isso não. Ai, não, minha Coca. Presta atenção. Cada um de nós estamos numa quilometragem da nossa caminhada com Deus. Sim, é que nem a Pinho falou. Então, de repente, que Deus está me incomodando aqui, não é para você agora. Não é para Sim. ele. Porque cada um de nós, na nossa caminhada, vamos descobrindo coisas e Deus vai moldando a gente no time que ele sabe que é a hora. Não Uhum. adianta. Tem Deus pessoas vai que... tocando, vai incomodando você naquele ponto, né? É, Coisas que você não se incomodava antes, que daí você vai fazer, ou você vai. E aí você né? ouve a voz do Espírito Santo mesmo incomodando, e vai acontecendo a transformação, né? Isso eu acredito, que o Espírito Santo fala com cada um. Pingo, pode falar, meu amor. Eu vou falar também rapidamente, só para finalizar, né? Da minha experiência também. Porque eu, durante muito tempo, eu ouvia falar sobre joias e eu pensava exatamente assim. Falava, mas tem gente que usa tal coisa, porque é pior para mim do que usar. Tem gente que ostenta em outras coisas. Eu não conseguia, né? E quando foi que eu mudei a chave? Foi quando eu comecei a ver que aquilo podia estar incomodando outras pessoas, ou que alguém podia me ver com outros olhos por causa daquilo. E aí o que eu comecei a pensar, que eu penso hoje ainda, em relação à santificação e à consagração, quando você se consagra a Deus, isso é o principal para você. Então, se tem qualquer coisa, não estou nem falando de joias, mas qualquer coisa que você fala assim, isso daqui me causa uma dúvida, pode ser que sim, pode ser que não, ou alguém pode falar que. Então, assim, então para quê? Então é melhor. Não escandalizar o próximo, né? Na dúvida, eu vou estar num caminho que eu não vou ferir nenhum princípio, nem a ninguém, nenhum comentário, nem nada. Então, na dúvida, eu preferi. E eu gostava muito de joias, mas muito. Eu gostava muito mesmo. Para mim era difícil também pensar em não usar, né? Porque a gente se enfeita, fica, né? Enfim. E aí eu cheguei a essa conclusão, que eu via as pessoas às vezes olhando para mim, mas pô, né? Então assim, se eu causava qualquer mal-estar no que eu pudesse falar, por exemplo, se eu ia falar alguma coisa para alguém e aquilo eu usava, podia bloquear isso, ou podia causar um mal-estar, ou podia causar uma dúvida, então eu falava, então para quê? Né? Então, o que eu quero com isso? O que eu prefiro? Eu prefiro a consagração. Mesmo que não seja tal, não, não vamos deixar nada em dúvida, né? Mais ou menos isso, foi a minha experiência. Eu acho complicado, porque vocês são mulheres, você vai dar estudo bíblico, vocês, mulheres preparadas para dar estudo bíblico para outras mulheres, né? As mulheres se observam muito, né? Elas falam, pô, essa mulher tá querendo falar uma coisa para mim, mas olha ela aí. É porque né? também, Jackson, tá no manual da igreja, né? Daí pega, é isso que a Pingo falou. Né? Se não tivesse lá, e isso é uma norma que está no manual da igreja adventista, não adianta. Não adianta Então querer. tá lá, pode ser que em outra igreja não esteja, então tá lá. Então é o que vai acontecer, o que a Pingo falou. Você vai usar, aí a pessoa vai olhar, até os da igreja mesmo, não tô nem falando Isso. assim, que E, né? não, e Georgia, A vamos pessoa falar vai a olhar e falar, verdade, né? você sabe que é assim, vai falar, ai, olha lá, fulana. Então, Aí o pecador falando outro pecador. E Adriana, pode falar mal. E Adriana, você vai ser. Não, o pecado está mais em outro, mas daí cai naquilo lá que Paulo falou, que muitas vezes a gente tem que abrir mão para não escandalizar o irmão. Não, Só por isso também. Mas por isso está no manual da igreja, porque está no espírito de profecia também. Então, quer dizer, a gente precisa entender que isso não vem do nada. Né? Não foi alguém que não quis, que não gostava, que colocou. Eu vejo como um conselho mesmo, né? Daí acaba sendo esse conselho, daí já acaba sendo. Daí é bem complicado. Aí você vai lá para a Europa, a mulherada tudo, né? Aí você vai para os Estados Unidos, aí você vai para a África, aí você percebe que é multicultural o negócio, e aí você fala, peraí, eu vou para onde? Eu vou para Jesus Cristo.
Eu vou ver na Você Bíblia, vai eu para falei, o teu entendimento, o que toca em você e o que você acha que te porque aproxima mais de Deus ou não, né? Eu acho isso, que você tem que ir para o resumindo é teu isso. eu, não ficar também. Mas eu acho que é isso também, essa questão do processo de santificação, né? Isso, aí a pegada é essa. Na Quanto etapa mais próximo você vai estando de Deus, mais discernimento você vai dar. Não é manual de igreja nenhuma também, não. É você com Deus mesmo, entendeu? o manual é um, vamos dizer assim, Código de etiqueta da É, igreja. mas eu falo a questão do manual dos né? outros olharem e te julgarem, Sim. entendeu? E daí é o outro que está errado. Só que é nesse sentido, né? Não é você que está errado, é o outro que vai te olhar. Mas, porque esse assunto, gente, é Polêmico. delicado até para os pastores. Os pastores vão falar sobre isso, eles ficam assim de saia justa, porque eles sabem que é um tema polêmico, tá? Mas eu fico feliz de ter trabalhado esse assunto com vocês, onde eu queria mostrar que existe uma diferença e que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus para entender em que estágio a gente está, se a gente está muito desalinhado, se a gente tem que se ajustar. Gostei do testemunho da Adriana, parabéns, Adriana. Você mesmo reconhece que lá atrás você não é o que você é hoje. A Pingo também, né, que falou aqui, né? A Georgia citou bem, a nossa igreja ela é organizada, tem um manual, pelo menos para mostrar os indicadores mínimos. Ó, você quer ter um rumo, quer começar certo? Ó, o manual não é a Bíblia, o manual já diz, deixa eu folhear e ver o que a igreja pensa, né? O que a igreja orienta. E tem regra? Tem. Mas tem gente que respeita? Tem gente que não respeita? Ó, tá assim, ó. Tem católico praticante? Tem católico não praticante. Você acha que tem adventista não praticante? Ó, tá assim, ó. Tá? Eu conheço. Eu também. Então, eu não posso, olha, eu não posso faltar com a responsabilidade de estar dando um estudo para um pessoal aqui. A Bruna não é adventista, ela gosta, está estudando com a gente. A Bruninha já foi batizada, Jackson. Já foi batizada, né, Bruninha? Aí, ó, tá agora ela olhando. Com o pai e com o irmão dela. Foi lindo o batismo, Que bênção, que bênção. Então, mas o que acontece? Quando a gente começa a estudar, a Carla de vez em quando entra aqui, né? Lembra da Carla de Balneário? Tá? Ela é de outra denominação. Então, cada lugar tem uma posição. Eu gosto de abrir a Bíblia e mostrar o que a Bíblia fala. Quando Deus orientou os profetas, o que agradou a Deus e o que desagradou a Deus. Aí, cabe cada um de nós avaliar e falar, peraí, Jesus está voltando e eu vou querer o quê? Eu vou querer agradar ele, né? Não o meu eu. E a maior dificuldade é o nosso ego, a nossa... Ixi, isso daí... Ó, eu falo para mim aqui, ó, Jackson, toma jeito, né? Porque em pequenas coisas a gente cai, a gente desliza, a gente é falho. Minhas irmãs, meus irmãos, Bruno, né? Vamos orar e vamos deixar Deus, o Espírito Santo trabalhar na nossa mente. Próximo encontro, vamos mergulhar em Apocalipse 13, entender as duas bestas, tá? E procurar aprofundar, tá bom? Vamos marcar o estudo dos heróis aí. Eu acho que eu quero até que o Rodrigo Júnior faça junto para entender que trazer a molecada, trazer os filhos, tá? A Adriana chama o Pedro, né? Tá? Chama a moçadinha para entender isso. Pingo, você prepara isso daí, eu te ajudo com o PowerPoint para você mostrar imagens, porque a molecada gosta de ver coisa, né? Ver vídeo. Tá bom. Vai ser uma benção, tá bom? Então, Georgia, faz a oração para a gente, Georgia, para terminar. Querido amado Deus, muito obrigada por este estudo, obrigada porque podemos abrir a Tua palavra, estudar mais, que o Espírito Santo possa estar tocando o nosso coração para sabermos o que realmente o Senhor tem para nós, a Sua vontade nas nossas vidas. Amém, em nome de Jesus, nos dê um resto de semana bom, abençoe cada família aqui representada e que essas palavras, Senhor, que foram ditas hoje, lidas hoje, possam entrar no nosso coração, para que possamos sempre fazer a Tua vontade. Amém. Esteja conosco, nos abençoe, perdoe os nossos pecados, é o que lhe pedimos por Jesus, amém. Amém, Jesus, amém. Amém. Obrigado, queridos, pela paciência. Tchau, gente, valeu. Só fazer um convite para quem
quiser entrar amanhã online aqui, a gente vai estar com o pastor Robson Aleixo aqui amanhã. Se alguém quiser acompanhar, porque ele é muito bom, né? É verdade. Amanhã, quem quiser... Manda o link lá. É pelo Instagram? Eu sigo o Instagram. Eu sigo então, lá. ele vai estar aqui. Aí você coloca de novo lá, Jackson, né? Coloco. Para quem não tem o link. Tá. Aí quem vai estar ao vivo lá na Pingolândia. Pingolândia é lá o lugar onde a Pinga está. Aí ele chega aqui e pergunta que tema que a gente quer. Então, a gente suga bastante ele. Cara, é fera, viu? Beleza. Queridos, bom descanso, boa noite. Durmam com Deus. Tchau. Igualmente. Tchau. Gente. Deus abençoe. Amém. Todos.